Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é de uma família que veio da Hungria, mas nasceu em Salvador. E aqui atuou durante 40 anos como comerciante da Baixa dos Sapateiros. Ele viveu a época áurea do lugar, presenciou também o declínio do comércio local e muito mais do que isso. Ele teve contato com os personagens muito pitorescos que frequentavam aquela área que já foi uma das mais movimentadas do comércio de Salvador. Alguns desses personagens são históricos, como a Mulher de Roxo, a misteriosa Mulher de Roxo. Tem também o Alemão, que era um guardador e lavador de carros, que só se apresentava fardado e tinha o maior orgulho da fórmula secreta que ele usava para lustrar os automóveis. Todos esses personagens estão descritos e lembrados no livro Na Baixa dos Sapateiros, que foi lançado no fim do ano passado, no fim de 2017. O autor, Leopoldo Bocor, é quem conversa conosco aqui no Bahia da Gente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é meu. Tem cara de húngaro, mas baiano e já baiano mesmo, né? O que ainda tem da cultura húngara na sua vida? Bom, da cultura húngara, eu sei falar húngaro e a cor da pele que não engana, mas da cultura em si, talvez cozinhar algumas comidas que minha mãe ensinou, mas de resto não tem grande coisa não. Tudo Bahia. Já está bem Bahia, né? E baiano orgulhoso. E por que Baixa dos Sapateiros? 40 anos como comerciante. Aliás, eu já andei dando uma pesquisada, parece que morou ali perto também, não foi? Morei no Castanheda, pertinho da Baixa dos Sapateiros, ia a pé ao trabalho. É porque, pense bem, na época, comércio era Baixa dos Sapateiros. E meus pais, meus tios... Não existia shopping, nada disso ainda, né? Botaram loja lá e trabalharam lá. E eu fui trabalhar na loja de meu pai. Devagarzinho a loja passou para mim, quando meu pai ficou idoso, né? E é natural isso entre os judeus, passa de pai para filho. Vocês já pegaram essa época áurea da Baixa dos Sapateiros? Sempre. Quando seus pais vieram para cá, já existia... Quando meus pais vieram para cá, só tinha duas ruas de comércio. Pelourinho e Baixa dos Sapateiros. E a Baixa dos Sapateiros devia ser até a mais movimentada na época. A mais movimentada. Pelourinho era um tipo de comércio, Baixa dos Sapateiros outro. Tanto é que quando eles vieram, começaram a morar no Pelourinho. Quando começaram a surgir os shoppings, teve o shopping Baixa dos Sapateiros. Foi um dos primeiros também da cidade, não foram? Certo, mas foi depois do shopping Iguatemi e outros. O então shopping Iguatemi, que hoje é shopping da Bahia, da né? Bahia. E aí fizeram um shopping da Baixa Sapateiro, mas é raro, né? O shopping não deu o resultado que queria. Tanto é que eu tinha uma loja lá também. Mesmo naquela época? Mesmo naquela época, porque é uma piada, mas diz que o baiano não sobe escada. E eles não fizeram elevador, só fizeram escada. Então, as lojas de baixo até que faziam algum negócio. A minha loja era no primeiro piso, subia uma escada grande, confortável, mas ninguém subia. E acho que está assim até hoje, não está? Me parece, não tenho certeza, mas... Não, mas ele fez algumas alterações, por exemplo, fez algum contrato com bancos, botaram banco em cima, essas coisas assim, mas comercialmente, de fato, não. E como comerciante também foram várias atividades, não é? Assim, teve loja de móveis, lotérica, sapataria... loteria... Seu pai era judeu? Judeu. Quer dizer, a família toda. O comércio estava no sangue, né, de alguma forma? No sangue, Ele começou, quando ele veio para a Bahia, ele começou vendendo tecido de porta em porta, como todo. Depois foi trabalhar, conseguiu loja, né? E eu já comecei com loja, né? Eu falei do livro, está aqui, ó, Na Baixa dos Sapateiros, de Leopoldo Bocor. Esse livro, ele tem algumas fotos, algumas ilustrações que eu queria até mostrar, porque eu tive dando uma olhada antes, fotos belíssimas. Quer ver? Pedi para a minha produção. Essa é a capa, né, do livro, e que mostra... Isso foi em que ano? Tem ideia da época dessa foto? 1950. 1950. Quer dizer, a década de 50. Eu não posso precisar exatamente quando. Certo. Na foto seguinte,
Tá aí, novinho, né? Poxa, que saudade. Isso numa loja de colchões? É, a nossa loja, porque nós começamos fabricando colchões, não de espuma, e sim de mola. Colchões de De mola. mola. Que são Mas os aí já melhores, é né? a loja com colchões de espuma. Aqui a espuma veio e acabou com a mola. Ninguém mais queria colchão de mola, só de espuma. Essa foi a primeira loja nossa, a Primavera. Colchões de molas, né? Ainda chamava de mola. atenção bem ali na... Essa foi a na primeira fachada. loja, é onde eu comecei a trabalhar, foi aí. Em que altura exatamente da Baixa dos Sapateiros essa loja? Perto do Cine Tupi. Sim, logo ali depois do Aquidabana, é isso? Sentido Barroquinha. Isso, é logo depois do Aquidabana, passa o Cine Tupi, tem essas lojas aí. Aqui era um bar, loja, outra ali era um açougue. É bem antiga essa. Aqui é o Largo São Miguel. Largo São Miguel. Olha como tinha gente na Baixa dos Sapateiros. É uma saudade tremenda dos comerciantes. Imagina. Porque só tinha gente à norma, uma loja de móveis bons e tal. Só tinha movimento. Claro, claro. Tem uma foto que me parece que é a próxima, deixa eu ver. Ah, não, ainda não. Essa também. Essa justamente é onde tinha minha loja, por ali, pelo seu lado esquerdo. Certo. Não, eu me lembro, aí também. Aí é a nossa loja, já perto do Largo São Miguel, de frente da Feira de São Miguel, onde mais a gente trabalhou. Sei. Ficamos com essa loja num local bem movimentado, dava uma renda boa e tal. Aí, essa daí é a produção de Santa Bárbara, Santa Bárbara. que até hoje, né, ainda tem essa Até procissão hoje ali tem, mas na Baixa dos Sapateiros. Mas ali era mais espontâneo. Com o Caruru no quartel dos bombeiros, não é isso? É, o caruru na Feira de Santa Bárbara tinha o caruru no mercado de Santa Bárbara. E era fabuloso. Aqui é no São João, Época de São João. época de São João, você vê, tinha comerciantes, tinha que faturava muito nessa época, a rua ficava cheia. E tinha também camelôs que eram funcionários de firmas, saía, faltava o trabalho para montar coisas na rua, porque ganhava bom dinheiro. A rua era cheia de camelôs. Até hoje o São João é uma data que movimenta o comércio. Mas dá saudade dessa época, né? Porque Essa época era fabulosa. hoje a gente tem o comércio muito mais pulverizado, né, de alguma forma, e os shoppings, de certa forma, também roubaram, né, a atenção, principalmente do comércio de rua, né? Ele ainda está firme, né, ainda existe na própria Baixa dos Sapateiros, ali na Avenida 7, mas foi um baque, né, para os comerciantes. O primeiro baque que sentiu a Baixa dos Sapateiros foi a popularização da Avenida 7, que era um comércio mais sofisticado. Ela desceu de categoria e aí roubou o cliente da Baixa dos Sapateiros. E depois teve que... Depois veio shoppings, Vieram shoppings. depois vieram as grandes lojas, tanto faz você comprar na Baixa Sapateiro ou na Liberdade ou no shopping, o preço mesmo. Então foi devagarzinho acabando. E quando acaba, quando morre, é difícil não tenha dúvida. ressuscitar. É o que está acontecendo hoje. Estão tentando de toda maneira ressuscitar, mas é difícil. Depois de difícil. cair, Já que essa ilustração está à mostra, aí já refere-se a um dos personagens do seu livro. Mas a gente vai deixar para o próximo bloco. A gente volta já já para falar aqui continuar nesse papo com Leopoldo Bocor, que é o autor do livro Na Baixa dos Sapateiros e que conta a história dos personagens que frequentaram aquela área, e o Carlos é um deles. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Bahia da Gente, levando um papo aqui com Leopoldo Bocor, autor do Na Baixa dos Sapateiros, livro que conta a história de personagens que frequentaram aquela área. Me fala um pouco mais desse livro, Leopoldo. Por que essa vontade de contar a história de personagens daquela área, né? Não sei se você já ouviu falar, mas às vezes o escritor é pressionado pelos próprios
personagens. Então, eu já tinha escrito um livro sobre a minha vida de criança. Contos. E senti essa pressão das pessoas que eu conheci, convivi, dos boatos, das histórias verdadeiras da Baixa dos Sapateiros, e é um saudosismo também. É um pouco de livro de memórias também, então, Isso, né? isso. Então, na Baixa dos Sapateiros circulava muitas histórias, algumas verdadeiras, outras boatos, e que a gente se divertia muito, era como se fosse uma comunidade, sabe? Boato, por exemplo, qual? Vários boatos, vários. O Carlos, que você citou, não é boato, aconteceu mesmo. Carlos, que vamos pedir de novo aqui a foto, aliás, a ilustração, né? É uma pintura de César Romero. Que personagem é esse, Carlos? Explica pra gente aí esse desenho. Bom, aí César colocou o que ele achava bom colocar para explicar Carlos. O que você vê? Mãos e joias. Que é o que ele vendia ali? Não, é o que ele roubava. Ele era um homem trabalhador, trabalhava muito bem numa indústria de móveis, só que ele desapareceu por um tempo, a esposa ficou procurando e acionou a indústria de móveis e tudo, e depois descobriu que ele estava preso, porque ele roubava joias. De noite, ele sendo um marceneiro bom, ele subia no telhado, destelhava, entrava, roubava joias, para entregar para uma mundana. Nossa, olha só. Certo? A mundana dizia que pegava essas joias, mandava para Brasília, a história está contada aí. Uhum. Aí a polícia uma vez armou e prendeu ele no telhado. E o delegado até foi muito amigo, porque vendo que ele era um trabalhador e não um ladrão mesmo, não é? Apesar de ter roubado. Aí foi tolerante. Foi tolerante. Inclusive, eu botei a frase que o policial disse, o delegado. Bom, muitos caem desse engodo de se apaixonar por mundanas e cair do deixar cavalo, de né? ser uma pessoa correta, não é? Tem uma ilustração também de um personagem chamado Água Gelada. Água que é esse Gelada. daí, né? Essa ilustração é de Santos Caldaferri, né? Devo dizer, chamar a atenção, que Santi fez isso pouco antes de morrer, porque Santi já faleceu, Santi já faleceu. Então eu tenho essas 4 ilustrações no livro, são praticamente as últimas ilustrações. 4 ilustrações de Santi. De Santi. Uma delas do Água Gelada, que circulava na Baixa dos Sapateiros, e você sempre sabia quando ele estava bebendo, porque ele sentava no passeio ou na frente das lojas, colocava a cachaça no copinho que ele catava do chão, um copinho de café, e gritava, água gelada, água gelada. Todo mundo sabia que ele estava ali perto. Não, isso tem que ser imortalizado mesmo, né, em histórias. Tem Porque várias. são personagens. Eu citei também no começo a Mulher de Roxo, que essa é bem recente até, né? Até nos anos 80, me parece que ela ainda perambulava aí pelas ruas. Eu não sei exatamente o ano em que ela morreu em 97. 90 então, anos. Até depois, né, dos anos 80. A Mulher de Roxo é um mistério até hoje, né? É um mistério porque ela não contava nada a história dela, não contava para ninguém a história dela. Ela guardava para ela. Diziam que foi abandonada no altar pelo noivo. Pelo noivo, e por isso ela ficou alterada. E ela é mulher de roxo porque ela tinha roupas roxas e negras, e era uma espécie de hábito, não era? Parecia freira. Um hábito de freira, né? E um crucifixo bem Exatamente. grande. Eu tenho uma foto dela num livro. Um crucifixo bem grande, andava descalça e com um saquinho dela. Super discreta. Discreta. Não Tanto falava... é que na Baixa dos Sapateiros, ela não pedia esmola. Muitos comerciantes chamavam ela e davam alguma coisa. Era mais na Rua Chile, não era? Em frente à Sloper. Exatamente. Que ela sabia que era a nata da sociedade baiana naquele tempo, comprava na Sloper. Onde tinha as vendedoras mais bonitas, os artigos mais sofisticados. Então ela ficava lá na porta e o pessoal dava os trocadinhos para ela. Conversou várias vezes com ela? Chegou a conversar? Não tinha como conversar com ela.
Porque ela era de pouco Ela papo retraída, mesmo, né? não falava. Ela não... Na Baixa do Sapateiro, então, ela passava. Mas ela dormia, era ali, não era? Na Baixa dos Sapateiros? Defronte da minha loja, no albergue noturno da prefeitura. Ela dormia lá. E o alemão, que eu também citei no começo aqui? O alemão era uma figura interessante, porque era um rapaz, um senhor já, mas era mais branco do que eu, mais vermelho, queimado de sol, mas ele andava de boné, de farda, de guardador, até com aquela fitinha, assim, como se fosse um general ou qualquer Sim. coisa. E tinha orgulho disso, escudo, tudo, de que ele era um guardador sindicalizado, bonitinho e tal, pai de família, e lavava carro e guardava carros, tanto da Baixa Sapateiro como na Praça da Tem Sé. essa história, não é? Que ele tinha orgulho da fórmula que ele, A grande que ele fórmula. usava. Essa fórmula, inclusive, no preparo da fórmula, pegou fogo, fogão, fórmula, tudo. E ele tinha a mão toda despelada, queimada de coisa. Mas a fórmula ele não dava para Não ninguém. entregava para ninguém, né? Ninguém. Era uma fórmula e ele diluía de alguma maneira a cera, porque naquele tempo, quando você ia passar cera no carro, ela era dura. E você para passar aquela cera, você suava. A Aí dele, ele fazia uma mistura ali. uma mistura que ele passava assim, levezinho, passava a coisa e está pronto. São quantos personagens descritos aqui no livro? 20 e poucos. Uns 20 e poucos personagens? Tem comerciantes também Tem. da época e tal? Tem comerciante da época. Mas a opção foi por personagens pitorescos, personagens que chamavam mais a atenção? Atenção, eu não falei tanto de comerciante quanto de personagem de rua mesmo. Porque comerciante, se for falar de comerciante, é epopeia. É igual meus pais, vieram da Rússia, vieram de não sei aonde, da Espanha, entendeu? Então era um negócio muito maior. E sempre quando você se refere a um desses personagens, o que está sendo destacado ali é a sua impressão sobre o determinado personagem ou houve uma pesquisa sobre a história deles? Não, eu não quis dar minha impressão. Tanto é que o livro é escrito descrevendo os personagens, mas não a minha opinião sobre o personagem. Eu não dei minha opinião, nem interagi com o que eu escrevi. Apesar de ter convivido com eles e conhecido as histórias dele. Algumas verdadeiras, como eu disse, outras boatos. Sim. Né? Mas eu não, apesar de conviver com eles, eu não coloquei a minha opinião sobre eles. Bom, mas está claro aqui a sua veia de escritor, não é? Já teve um livro aí contando memórias da sua infância, tem esse e parece que tem um livro infantil já engatilhado. Já e eu engatilhado. escrevi também alguns livros de poesia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse lado escritor dele, como é que ele descobre essas ideias todas, no próximo bloco. Leopoldo Bocor, aqui no Bahia da Gente. Já de volta hoje, batendo um papo aqui com o Leopoldo Bocor. Estava falando aqui do teu lado escritor. Já são quantos livros? Tem o da infância, Tem na de Baixa dos Sapateiros, de poesia. poesias. E tem até cordel. Tem de cordel também? Também, eu fiz cordel. Mas eu sou um escritor novo, não é? Porque saí de 2005 para cá, só que eu comecei a escrever. Depois que saí da Baixa dos Sapateiros. Depois que saiu da Baixa dos Sapateiros. Por sinal, eu quero aqui ressaltar a editora Expoarte. Expoarte. Belíssima publicação, tá uma capa aqui muito legal. Olha aqui, vale a pena. Ilustrações, enfim. E o livro infantil que está para sair? São 6 histórias infantis. Sim. Que vai constar ou num livro ou em 6 livrinhos dentro de uma caixinha, né? Agora deixa eu salientar uma coisa que é importante para o escritor, é ter o patrocínio. Então nós tivemos a sorte de ter o patrocínio da Rede Mix, que é uma rede de supermercado, e também
do Faz Cultura, que é um programa do governo do estado. Para todos os livros publicados até Não, agora? não. Para esse, na Para base de São esse, Mateus. né? Isso é importante porque, sem ter um patrocínio, você editar um livro hoje, o eu custo sei, é alto. não é fácil. Eu já tive a oportunidade de entrevistar outros escritores aqui e essa conversa é super comum, não é fácil, né? Não é fácil. É pouco vendável também se você não tiver uma projeção muito grande. Todas as livrarias são sucursais de São Paulo, de não sei aonde. Você tenta colocar um livro, é difícil. Eu sei. É, E ao isso aí. mesmo tempo existe uma, digamos, dependência dessas editoras, porque elas que fazem a distribuição dos livros também, não é? Correto. Você tem que ter um Se a distribuidor. gente resolve fazer por conta própria, a distribuição também vai ficar por tua conta, né? É, E acaba... Aqui foram quantos exemplares? 1000. 1000 exemplares? E o lançamento foi no fim do ano passado mesmo, Fim né? do ano passado, foi bom. Tá fresquinho aqui. Tá fresquinho. E assim, e por que livro infantil agora? Bom, eu ganhei um netinho, né? Já tem Tá explicado. É um belíssimo motivo, né? belíssimo motivo e a minha nora também escreveu um livro infantil e eu achei o personagem muito interessante, aí de uma formiguinha, aí pensei assim, eu também posso escrever alguma coisa. Claro, claro. Então estou nessa meta aí de colocar esse livro. No comecinho do nosso papo eu te falei, né, o que ainda tem de cultura húngara na sua vida. Qual é a tua relação hoje com a Hungria? Eu sei que sua família, seus pais já faleceram, Já. mas existe ainda digamos, um canal de comunicação com a Hungria? Visita a Hungria de vez em quando? Tem parentes lá ainda? Não. Não? Totalmente não. Eu sou um baiano mesmo. Agora, claro, eu falo um pouco de húngaro, gosto de escutar um pouco húngaro. Tem que falar com quem, hein? Porque é difícil achar húngaro aqui em Salvador, não é? Não acha, não tem. Eu já procurei, não acha húngaro de jeito nenhum. Deve ter. Deve ter. Deve ter alguém, mas está se escondendo. Está se escondendo, né? Não, eu não achei ninguém para falar, ninguém mesmo. Se alguém estiver escutando e quer falar comigo, Tem filhos, não tem? tenho, mas eles não falam. Não muito. falam húngaro, não deu Não, para aprender, né? E é uma língua difícil? É Quer dizer, muito imagino, eu não sei nada de húngaro, mas a gente tem muito mais familiaridade, né, com o inglês, com o espanhol, essas línguas mais... É uma língua difícil porque só fala na Hungria mesmo. E não é uma língua difundida. E a Hungria, pela localização, está no centro da Europa. Então, quando os hunos quiseram atacar a Rússia, passa pela Hungria, ataca primeiro a Hungria. Quando quer qualquer coisa, tem que destruir a Hungria na passagem. Então, a Hungria sempre foi uma passagem de vários povos. Sei. Entendeu? É um país bonito, eu já visitei, muito bonito. Tem mais árvores do que Salvador, por incrível que pareça. É mesmo? E é muito A Hungria agradável. já foi um país comunista, não já? Já. Ele foi comunista, ele já tentou se livrar do comunismo em 50, não conseguiu. Mas, veja bem, agora já é um país estável, com economia boa e tudo. Eu sei algumas notícias da Hungria como país, mas de parente, de jeito Nenhum, né? nenhum. Maravilha, eu fico muito feliz em poder ter essa chance aqui de conhecê-lo um pouco mais. Quero parabenizá-lo. Muito o livro, obrigado. mais uma vez aqui, belíssimo. Que venham novos livros. E o lado comerciante, como é que ficou? Ah, não tem lado comerciante. Eu trabalho com meu filho na editora, então não tem comércio. Mesmo porque livro, como acabamos de dizer, é difícil vender, não é? Mas se alguém quiser, é só entrar no adoroler.com.br e encomendar o livro. No Adoro Ler pode-se ler o livro também. Também está disponibilizado Está disponibilidade na internet. Agora, realmente, do lado comerciante, é só lembrança. É só lembranças. As lojas mesmo não tem mais nenhuma loja? Não tem nenhuma loja, nada. Isso... E é até triste você passar por lá e ver tantas lojas fechadas. É triste. E agora parece que
tiraram linhas de ônibus de lá, está mais erro. Teve até um movimento recente, não foi, de protesto dos comerciantes de lá? Correto. Contra a retirada de linhas de ônibus e tal. É uma pena, né? Já houve, acho, algumas iniciativas para tentar revitalizar aquela área ali, mas... Tem até um fato interessante. Alguns anos atrás, bastantes anos atrás, queria se fazer com que a Baixa do Sapateiro fosse um shopping a céu aberto. Tirar todas as linhas de ônibus e deixar só as lojas com movimento como se fosse um shopping. Porque, de fato, no São João e Natal... Ainda tem um movimento maior. E antigamente fechava a rua, não passava carro, não passava nada, porque só tinha gente. E não foi, a prefeitura não concordou, porque disse que precisava aquele canal de ônibus, não podia tirar. E agora? Hoje está se fazendo movimento para voltarem os ônibus que tiraram. É interessante como a evolução da história. Né? Tomara que consiga se revitalizar, até em respeito, não é, àquela localidade. Eu queria, antes de encerrar, só mostrar uma ilustração que eu já estava me esquecendo aqui, do quartel dos bombeiros, não é isso? Antonella Labate que fez. Exatamente, e que está presente no seu livro também, Tá, né? também. É uma das marcas ali da Baixa dos Sapateiros, né, essa imagem, né? Sim, e é muito bonito, porque logo quando você chega, partindo da Barroquinha, que você vê esse prédio todo vermelho, é muito agradável. Então aqui, ó, tá dada a dica na Baixa dos Sapateiros de Leopoldo Bocor. Está aqui à disposição, onde mesmo que pode ser encontrado? Adoroler.com.br. Adoroler.com.br e também em contato aqui com a editora Expoarte, que é quem está lançando o livro. Leopoldo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande. Parabéns pela iniciativa, que venham novos livros. Obrigado. Sucesso sempre, tá bom? Muito obrigado. Nós todos. E muito obrigado a você também, que nos acompanhou, que acompanhou esse bate-papo aqui com o Leopoldo Bocor. Leopoldo Bocor. Até uma próxima, gente. Tchau, tchau.